Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Mário, obrigado por ter aceitado aí o convite. Esse tema, para mim, é um tema muito especial, escatologia, né? Um tema que eu sempre tive curiosidade de conhecer. E estar com o livro do Dom Henrique Soares, né? Ter adquirido esse livro, para mim, foi muito importante, porque confirmou algumas coisas que eu já tinha ouvido falar em pregações. E sempre bom, né? Ver um bispo falando, um bispo escrevendo sobre um tema importante. Então, pessoal, a proposta de hoje é o seguinte, né? Eu e a Mari vai se apresentar já já. A gente vai discutir um pouquinho sobre escatologia, mas à luz desse livro. Deixa eu aproximar aqui. Doutor Henrique Soares. Eu vou deixar a Mari se apresentar um pouquinho. Então, assim, quem não gosta de spoiler, eu vou logo avisando, fecha e corre, porque o que vai ter hoje é spoiler do livro. É claro que a gente não vai exaurir, a gente não vai falar tudo que tem no livro, até porque não tem condição, né? Uma horinha só. Então, fica aí a dica para vocês adquirirem um livro depois. Mas quem não gosta, não quero saber de nada do livro. Então, infelizmente, corre, porque a gente vai falar bastante. Então, Mari, se apresenta aí para a gente. Boa noite. Boa noite, Carlos. Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente é nossa primeira live juntos. Realmente, gente, eu deixei bem claro que eu conheço muito pouco sobre o assunto escatologia, mas esse livro, a proposta é falar sobre este livro, né? É claro que sobre o conhecimento que a gente tem um pouco, né? Mas me apresentando de fato, né? Meu nome é Mariana, eu moro em Florianópolis. Há um ano administro a página Leituras Católicas, 1 ano e 2 meses, na verdade, né? E desde o começo eu e o Carlos tivemos esse contato, né? Bem na época que eu estava começando, ele também estava começando, né? E a gente sempre teve esse contato. Eu fico muito feliz essa noite de poder partilhar um pouquinho com vocês. Beleza, então assim, eu agradeço muito a Mari. É curioso porque há um ano atrás a gente nem pensava, né? A gente começou por hobby a página e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é tão importante para a vida do cristão. Eu penso assim, né? Quando eu peguei o livro que eu comecei a ler, a minha cabeça começou a ter aquela sensação, aquele sentimento, aquele desejo de céu. O Dom Henrique ele consegue fazer isso facilmente com você num livro. Eu assisto a missa com o Dom Henrique. Para quem não conhece, né? Dom Henrique Soares é bispo aqui em Pernambuco, né? Em Palmares. Ele é de Aracaju, original de Aracaju, vamos assim dizer, né, Maceió. Ele é mestre e ele é graduado e tem mestrado em teologia. Tem alguns livros com a editora Cleófas, e aí um deles é esse livro que chamou bastante atenção. Enfim, falando agora do livro, né? Então, acompanhando as missas de Dom Henrique todo dia às 6 horas, né, eu pego o livro, é a sensação que eu tenho, Maria, é que eu vou lendo e a voz dele tá aqui, ó. Ele tá conversando comigo, porque o livro é muito didático, parece uma conversa, não parece que é uma aula, uma catequese, não, parece mais que ele tá conversando com você e dizendo, olha, escatologia é importante, porque é o estudo do fim dos tempos, né? Os tempos, os nossos tempos, né? Porque aí ele vai falar, abrir um leque sobre essa ideia de tempo, aí fala do céu, aí ele gosta de fazer uma coisa, na verdade é algo que a igreja traz, uma visão cristocêntrica do todo, ou seja, ele sempre começa pelo Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento e fala do magistério da igreja. Então, eu lembro muito de Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele tem isso. E aí, Dom Henrique traz de uma forma majestosa esse formato, né? E eu tive essa sensação, né, de, rapaz, eu queria muito ir para o céu logo, né? Não é morrer de suicídio, mas ele vai falando, você vai perdendo o medo da morte, você vai achando a morte até gostosa, de certo modo, porque ele vai mostrando que a sensação que você tem, gente, é o processo natural que todos passam, Cristo passou, e passando por esse processo, né, vai, claro, tem um julgamento e tal, mas no final das contas, é céu. E aí você fica, realmente, né, o que a gente está esperando para esse momento maravilhoso? É essa sensação que eu tive. E aí, Mar, deixa eu te falar um pouquinho que eu falo muito. Então, na verdade, assim, eu era bem leiga no assunto e eu acho que esse assunto, não sei se para todo mundo, mas assim, a gente acaba escutando muitos, vamos dizer, fake news, né, do que é o fim do mundo, né? Tipo assim, é igual você falou, às vezes até um assunto que dá medo e no final esse livro eu tive a mesma sensação, assim, a gente lia, né, por exemplo, sei lá, vários santos falando que queria morrer logo porque queria encontrar Jesus e a gente ao mesmo tempo ficava, não, mas né, a vida aqui na Terra, e lendo esse livro eu tive a mesma sensação, assim, o porquê do medo da morte se a felicidade eterna, né, e tudo vai ser encontrado no céu, assim, então também trouxe uma outra visão de escatologia bem diferente, até convidei vários amigos hoje para estar aqui com a gente, porque muita gente os olhos para várias
coisas. Vamos lá. Vamos começar falando então agora do livro propriamente dito, né? O livro ele tem uma proposta de 8 capítulos, né, junto com a introdução. E aí os pontos são: o primeiro capítulo ele fala da vinda do Senhor, o segundo a ressurreição dos mortos, o terceiro reencarnação, o quarto ele fala sobre a vida eterna, o quinto como entender o inferno, o sexto ele fala da morte propriamente dita. Eu acho interessante que nesse capítulo ele fala a morte na visão cristã. Acho bem legal, né? A visão cristã da morte, né? O que acontece após essa morte. E por último ele fala a purificação após a morte, que é o estado do purgatório. E eu acho legal quando ele fala do estado, ele deixa isso bem claro, porque na minha cabeça, como eu li a Divina Comédia, eu sempre imaginei o inferno, o purgatório, o céu, muito ligado ao lugar. E aí Dom Henrique, ele faz você se preocupar menos com o lugar físico, né, do céu, purgatório ou inferno, e fala muito do estado, né, desse estado que vai acontecer, que não dá para descrever, né, com palavras. Ninguém nunca foi lá, né, e voltou para descrever, né? Só quem fala a respeito disso é Jesus, vai dando os sinais certos, né, que a gente pode confiar. Mas essencialmente são esses 8 capítulos e a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um. E aí, Mari, contigo. Então tá. Então, vamos tentar não dar spoiler do próximo capítulo, mas é difícil, mas a gente vai tentando manter essa ordem, né? A introdução do livro, né? O Dom Henrique ele começa falando que para a gente entender a escatologia é um fato muito simples, que a gente tem que ter em mente que Jesus Cristo, né? O Cristo ressuscitado é o centro, né, da escatologia. Não é todo o mistério da escatologia, né? Da parousia está no centro, que é o Cristo ressuscitado, né? E ele vai falando também, né, que igual o Carlos falou, que não tem a gente fica muito querendo saber o dia, a hora, né, e nunca, não tem como dizer quando vai ser e como vai ser, porque esse dia é fora do nosso tempo, né, então ele não faz parte desse mundo que nós vivemos. Então, é por isso que não dá para saber como vai ser, quando vai ser, porque é um mistério, né? É curioso que ele vai falando principalmente de Paulo, né, das cartas de Paulo. Ele tem uma visão muito paulina da escatologia, e ele mostra que Paulo nunca estava preocupado com assim, eu vou para o céu porque é um lugar. Paulo, a preocupação dele é, eu amo tanto a Cristo, eu quero estar com Cristo. Ele usa muito essas palavras assim, de estar. Então, quando ele traz essa visão assim de céu, de inferno, de purgatório, principalmente ele faz a gente focar o seguinte: pense no céu. O plano do Senhor é o céu, né? Inferno é um acidente de percurso. Ele usa essas palavras. Então, todo o que Jesus quer é que todo mundo vá para o céu. Esquece essas outras coisas, a gente vai falar porque são realidades. Mas o foco é o céu. Mas o céu, principalmente, o cristão tem que focar pela amizade com Jesus Cristo. E aí ele vai trazer assim, se qualquer coisa boa que a gente viveu aqui, pensa aí no melhor momento da sua vida, o momento mais feliz da sua vida. Não tem comparação nenhuma quando a gente estiver no céu com Jesus, né? Quando a gente estiver em Jesus no céu, melhor até usar essa sequência, né? Porque ele dá muito ênfase nesse lado, né? De estar com Jesus Cristo em plena amizade. Não tem comparação alguma esse dia, esse momento de estar em Cristo, inserido no corpo místico de Cristo, agora numa realidade da parousia, do fim dos tempos, não tem proporção alguma do que a gente possa imaginar, né? Do que a gente já viveu aqui. Pense no seu melhor sonho, assim. Aqui na Terra, no dia que eu tivesse lá um carro, uma casa, um marido, um filho, o que for, esse dia mais feliz da sua vida não tem proporção alguma com o que te espera no céu em Jesus Cristo. Ou melhor, com o que te espera em Jesus Cristo no céu. Eu vou conseguir trocar essa ordem na minha cabeça. Eu acho bem também naquela parte que ele vai falando de Paulo também ali, né? Que o livro vai falar, né? Que você falou do acidente de percurso, né? Na verdade, a gente só tem 2 caminhos. A gente tem que dar uma resposta agora, que não é depois da morte que a gente vai poder nos converter, é agora. Então a gente tem 2 caminhos. É o sim ou é o não. Não tem como ficar, né? Ele fala que não tem como dar uma resposta neutra. Então eu posso escolher entre o céu, né? Entre caminhar com Deus, ou não, né? Deus nos faz livre, né? Deus não manda a gente escolher ele, né? Ele aceita a nossa liberdade. Então, por isso, né, que ele diz, né, que o inferno é um acidente de percurso, mas por quê? Porque ele nos fez livres
e nos faz escolher entre o sim e o não. E outra coisa que eu achei interessante, que ainda no primeiro capítulo, né, a gente ouve muito falar de parousia do Senhor, né, e eu ficava... Ops, aconteceu um pequeno acidente, gente. O meu sistema aqui tá meio... Então, ele vai falar da parousia, né, e a parousia, eu acho que tem uma música do Rosa de Saron ainda, se eu não me engano, e por isso que eu já tinha escutado, mas eu não sabia do significado. E eu achei muito interessante que ele fala, né, que antes a parousia do Senhor, né, na verdade a parousia era o quê? Que os reis, quando iam para algumas cidades, né, eles eram esperados, porque o rei ia trazer comida, ia trazer alimento, ia trazer vários benefícios para aquele povo, né? E aí também se fala da parousia do Senhor, porque é realmente isso, né? Deus, Jesus, quando vier, né, na terra, na parousia, é isso que ele vai trazer para nós, né? Ele vai trazer a alegria perfeita, né? Todos os benefícios, tudo aquilo que a gente queria aqui na terra, né? Que não era, com certeza não seria satisfeito, ele vai trazer agora na parousia. Verdade. Para a gente assim, fixar essa ideia da visão cristã dessa escatologia, né, em relação a tudo, vale lembrar daquela passagem de Apocalipse 21:6, né? Disse-me então, está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente a água da fonte da vida. Se Jesus é o princípio e o fim, então tudo começa a partir dele, né? Lá do Gênesis, lá no toque dele no Gênesis, até o fim dos tempos. Mas principalmente a gente tem que entender que essa parousia do Senhor, de certo modo, ela já começou. O reino de Deus, ele já começou quando Jesus se encarnou, e ele é semeado e colocado no coração no dia do batismo, né? A semente, eu gosto muito, essa figura de linguagem para mim foi o que mais ficou no meu coração. É a questão da semente que é plantada no nosso coração no dia do batismo, né? Porque aqui perto, né, aqui do lado, tem um jardinzinho, e aí eu vejo as plantinhas crescendo, né? Você bota a sementinha lá, claro que a gente já sabe o que vai acontecer. Mas se a gente não soubesse, a gente ia ficar imaginando o que é aquilo. E não dá para apressar, né? A gente tem que plantar e esperar, né? E ir regando e fazendo as coisas. E aí quando brota, né? Tem uma aqui que dá flores com frequência, eu acho muito bonito. A gente fica bestinho olhando. E aí eu fico imaginando que essa semente do reino de Deus está sendo semeada no coração da gente desde o batismo. E a gente não tem ideia nenhuma da árvore que a gente vai ser, né, quando o Cristo voltar e tivermos revestido o nosso corpo glorioso, tivermos revestido assim, da graça dele, nele. Assim, realmente, é muito bonita essa visão. Acho que outra coisa também que me chamou ainda a atenção no primeiro capítulo, que eu acho que é uma coisa que é mais esse medo do fim do mundo, né, é a questão do arrebatamento. Eu tenho muitos amigos que sempre me perguntam, tipo assim, vai acontecer, né? E a gente, eu vou falar para vocês de verdade, eu sempre achei que as pessoas iam ser arrebatadas, por isso que às vezes some algumas pessoas, vai que já tinha começado, né? Vai saber, né? Mas por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, assim. E aí Dom Henrique fala, né, que não, que isso aí é só aceitas, né? Na verdade é só a falta de conhecimento e por ignorância, por não entender, né, que o Apocalipse ele traz muitas imagens, né, muitas metáforas, e que não, gente, eu vou contar para vocês, vou dar spoiler, que não vai ter arrebatamento. Verdade. Não só Dom Henrique fala isso, o Catecismo fala a respeito disso. Eu não lembro qual foi o livro que eu li, que ele falava que a igreja não fala nada a respeito de arrebatamento. Foi quando eu conheci, aí o Dom Henrique fala também, né, a respeito, porque tem uma passagem de Marcos que dá a entender isso, mas como você falou, Dom Henrique deixou muito claro, a boa parte daqui é figura de linguagem, é uma linguagem que ele chama de linguagem apocalíptica. Isso aqui é Deus tentando, com a sua pedagogia, nos ensinar através das figuras que a gente entende aqui, realidades que a gente não tem a menor noção do que vai ser. E uma delas é essa, da não existência, né, do arrebatamento. Do arrebatamento. E juízo final. Pode falar. Acho que tinha travado, tá? Mas acho que pode ser decisão mesmo. Mas isso aí é verdade. Eu já tinha lido estudei o catecismo, mas assim, eu fiquei muito marcado, porque assim, há uma pergunta que sempre me falam, mas vai ter arrebatamento, né?
E aí eu fiquei pensando, e aí a gente acaba acreditando. Então as pessoas que falam, não vai ter, vai, acho que vai, eu não sei. Se tá escrito lá, deve ter, né? Mas eu achei muito fantástico, assim. E acho que a gente falou bastante do primeiro capítulo, entrando no segundo, né? Que fala do juízo final e da parousia, né? Eu também tinha um pouquinho de dúvida, né, nesses pontos, assim, né? Primeiro que é aquilo que a gente comentou, né? Que o juízo, na verdade, ele acontece todos os dias, né? São os nossos sims e os nossos não a Deus, né? Que Deus não vem para condenar, mas ele vem para nos salvar. E tinha uma coisa que eu tinha muita dúvida, porque isso também acontece muita confusão, né? Que tem gente que fala que quando a gente morrer, a gente vai ser julgado, e depois, quando Jesus vir, né, na volta dele, nós seríamos julgados de novo, né? E não só o livro, mas toda a igreja ensina o quê? Que, na verdade, não são dois juízos, né? Assim que a gente morrer, a gente já vai ter o nosso juízo, né? O nosso juízo particular. E o que vai acontecer só depois é que nós ressuscitaremos né, com o nosso corpo quando Jesus vir, né? Mas isso também, para mim, tipo, foi... Por mais que a gente tenha o conhecimento, eu acho que esse livro ele foi muito, assim, muito direto, assim, sabe? O que é isso e o que é isso, o que vai acontecer nesse dia e o que vai acontecer nesse dia. Eu gostei bastante também dessa parte da explicação que o Dom Henrique deu. Deixa eu falar um pouquinho assim. Não é exatamente dois, e nem a gente pode falar exatamente só de um. Deixa eu tentar explicar melhor, que a Mari falou assim, quando disse, não vai ter não, calma. Quando morremos, né, Dom Henrique traz, a igreja nos ensina que a gente vai ter o julgamento particular. Então, estaremos diante de Jesus, estaremos diante de um julgamento que vai nos dizer inferno, purgatório ou céu. Essa é uma realidade. Só que nós, quando morremos, o nosso corpo fica aqui e a nossa alma que segue. Então, nossa alma será julgada, purgatório ou céu, né? Incorporado ao corpo de Cristo. No purgatório, a gente ainda vai passar por esse estado, vamos falar isso mais na frente. Quando Jesus vier, a vinda gloriosa, né, que é a segunda vinda de Cristo, né? Aí sim, todos vão voltar à vida, todos, pessoas boas, pessoas ruins, os ateus, aquele seu vizinho chato, a sua tia, o seu avô, né? Todo mundo, seus ancestrais, todo mundo vai voltar, né? A gente não vai se livrar deles tão fácil, né? Não é essa a ideia, piada. Então, todo mundo vai voltar. E aí, quando todo mundo voltar, né? Agora vai ser em corpo, em alma. Vai ter um novo juízo. Travou, é claro cara. que... Eita, travou, foi? Pra mim tá normal. Voltou, Mari? Voltou. Pronto. Então agora a gente vai conhecer a realidade do ponto de vista universal, porque no nosso julgamento particular a gente só sabia a nossa realidade. Era eu e Jesus Cristo. Quando acontecer a parousia, a gente vai ter agora a realidade universal. Então tudo vai ser transfigurado em Cristo. Então, aí o nosso corpo, porque então nossa alma estava inserida no corpo de Cristo. A nosso corpo agora vai voltar, né? Então, por exemplo, eu acho que esse livro não fala, mas o catecismo diz: quem era cego agora vai voltar ao normal, não tem mais isso de cego. Quem é surdo vai voltar agora ao normal. Eu acho que o livro não fala, mas o catecismo romano fala sobre isso. E aí parte para o julgamento. Agora sim, céu ou inferno, diante daquilo que eu fui dizendo a cada dia, o meu sim a Deus ou não. Agora é claro, se minha alma já estava no céu, quando acontecer a parousia, é claro que eu vou para o céu, já dá certo já. Né? Eu já sabia disso. A diferença só agora é que eu vou conhecer a realidade universal. Eu vou conhecer tudo diante do plano de Deus e a natureza transformada na glória de Deus. Então, assim, alguns protestantes às vezes falam, a igreja vai ser arrebatada. Não, vai ter uma transformação gloriosa em Deus. Jesus passa a ser o nosso sol. A gente não depende necessariamente agora do sol físico, né? Que até pelas leis da natureza um dia vai explodir. Então, assim, tudo vai ser transformado. Como vai ser? Ninguém sabe. Só sabemos que vai ser ótimo para quem for para o céu. Eu gostei do comentário da Flávia ali, que vai passar um slide da nossa vida, assim, um por um, e todo mundo vai assistindo. Essa pessoa fez tal coisa. Mas era isso que as pessoas às vezes assustavam a gente, né? Que iria ser um livro aberto e que todo mundo ia ver a vida de todo mundo. E, na verdade, né, quem morrer antes da parousia, né, da vinda do Senhor, na verdade, não, já vai ter o seu julgamento. Talvez eu me expressei mal, mas já vai ter o seu julgamento e já vai saber, né? Não tem como... Quem estiver no inferno não vai ter como ir para o céu. Quem estiver no purgatório, provavelmente, né? Purgatório vai, céu. Com certeza vai para o céu.
e quem for para o céu, né, já está com certeza no céu. Mas eu achei bem esclarecedora essa parte do livro também. Claro que, né, todo esse negócio. Acho que me ajuda aí, a gente já está, acho que no terceiro capítulo, né? Isso, a gente está falando do 2, acho que a gente já pode ir para o terceiro. Né? Vale ressaltar que ele sempre faz assim, qual era a visão do Antigo Testamento e qual é a visão do Novo? Eu achei bonito quando ele diz assim, que no Antigo Testamento a visão de Jesus Cristo vir, a parousia, era sempre voltada para o lado material. Abraão, quando vai, sai da tua terra, vai para uma terra prometida, vai jorrar leite e mel e tal. Então, assim, o Antigo Testamento era muito, eu quero que Jesus venha, porque eu quero coisa, assim, material, eu quero que ele reine, porque eu também quero estar na mesa dele, eu quero estar, assim... E quando Jesus veio, se encarnou, ele nos mostrou uma proporção muito maior, né, de que a vinda dele vai nos oferecer coisas muito maiores do que a gente pensou pela amizade oferecida. Então, assim, eu quero muito ir para o céu porque eu quero experimentar essa agora. Gente, o céu já começou aqui. Né? A minha amizade com Jesus Cristo, à medida que eu vou avançando nessa intimidade, eu já vou desfrutando desse céu. Jesus já antecipou essa realidade celeste. Né? Esse kairós de graça já acontece hoje. É claro que um dia vai ser definitivo, mas eu já posso usufruir disso hoje, né? Através de sacramentos, através da minha vida de oração. Vamos lá, vamos pro 3 agora, né? Eu gostei dessa parte. O 3 é da treta, né? O 3 é o capítulo das tretas. Olha, gente, é engraçado. Desculpa, o terceiro capítulo ele vai falar sobre a reencarnação, o porquê que nós, católicos, e por que não tem embasamento, né, pensar na reencarnação. E aí, Dom Henrique trouxe, tipo, eu já tinha pensado em várias coisas, mas ele trouxe vários pontos, assim, que eu achei muito interessante, assim. O primeiro, né, que é básico, né? Por que a gente estaria na Terra, né? A gente teria morrido e teria reencarnado. E por que a gente já está pagando, né, algo que a gente não lembra o que a gente fez, né? E depois, por que Deus ia me castigar sem me dizer o motivo, né? O porquê que eu estou sofrendo aqui por causa de uma vida passada que eu não lembro e que eu nem sei o motivo do porquê eu estou sofrendo, né? Por que eu estou pagando por algo que eu não tenho consciência? Porque eu não trouxe nada da vida passada, não traria nada, e como que eu vou ter consciência daquilo que eu estaria passando, né? E aí, os pontos que eu achei muito, assim, muito, tipo, inteligente, assim, né? Com a reencarnação, o que é o sentido da reencarnação? É as pessoas melhorarem, né? Então, tipo, eu reencarno, porque na vida passada foi ruim e eu vou melhorando. E a gente vê, né? A gente tá, né, no ano 2020. A gente vê uma sociedade melhor, uma humanidade melhor. Se realmente tantas pessoas tivessem reencarnado, cadê as pessoas boas? Então, ou todo mundo muito ruim na vida passada está piorando, né? E no final, assim, o que a mais, assim, que eu achei muito inteligente é o porquê que também aumenta, né, a população. Então, se tanta gente reencarnou, por que tanta gente, né, nasce? E aí no final ele fala, né, o Jesus Cristo é o centro. O homem por si mesmo, ele não pode se purificar. Verdade. Deixa eu falar algumas coisas assim, que não necessariamente só do livro, que eu conheço algumas pessoas espíritas. Então, assim, no espiritismo você tem a crença da reencarnação. Então, eu não estou aqui para colocar para baixo quem é espírita, nem nada do tipo, não. O que a gente quer apontar é o seguinte: existem duas realidades. Ou você acredita na reencarnação, ou você acredita na ressurreição. Porque são dual, são duas coisas distintas, né? Então, ou você acredita que vai ficar voltando várias vidas até melhorar, mudando de plano, ou você acredita que vai morrer uma vez só e segue o julgamento, né? Tem embasamento bíblico para o que a gente está falando da ressurreição? Hebreus 9, 27. Ele diz assim: para os homens está estabelecido morrerem uma só vez e logo em seguida virá o juízo. Paulo vai dizer isso. Então, algumas vertentes espíritas só acreditam no Evangelho, não acreditam nas cartas de Paulo. Então, talvez seja por retirar uma parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, desculpa, faça essa dualidade. Enfim, não quero entrar nesse mérito exatamente da reencarnação. Mas a gente está, né, diante de duas coisas que a gente escolhe, né? Em que a gente acredita. A nossa igreja prega a ressurreição. Então, sou católico,
né? Se eu sou católico por crença, né? Não por comodismo, não porque eu gosto de ir para a missa, mas por acreditar, né? Naquilo que a igreja me diz. Então, eu tenho que acreditar na ressurreição, como todo católico, como todo cristão. Então, é nessa ótica que a gente tem que olhar. Morreu, segue o julgamento, né? Então, céu, inferno ou purgatório. Lembrando que quem está no purgatório depois segue para o céu, né? Purgatório não é um meio termo para pessoas que viveram uma vida mais ou menos. A gente vai explicar isso melhor, tem que se esforçar muito para chegar no purgatório, viu, gente? Deixa eu logo adiantar para vocês que tem que ralar muito para ir para o purgatório. Ir para o céu direto é coisa para santo, é coisa assim, para pessoas fora, vamos dizer assim, fora de série, em Deus, puro de coração. O Evangelho diz que só os puros de coração verão a Deus. Então, eu vou viver uma vida mais ou menos e vou para o purgatório. Cuidado, viu? Muito cuidado, né? Brincadeira. Pode falar, vai. Isso que você falou do purgatório, eu não lembro onde eu li, mas é provavelmente uma aparição particular, assim, mas teve um santo que, por exemplo, assim, ele tinha ido para o céu e naquele mesmo dia que ele morreu tinha 30 mil pessoas que tinham morrido, né? Então, daí Jesus dá a graça dele ver, né? E o que acontece? Desses 30 mil, 9 tinha ido para o céu direto. Daí, dos outros, do restante, tipo assim, vou ser bem sincero, o santo era um santo que falou, eu não lembro não. Acho que ele fala que 300 e pouco tinha ido pro purgatório. O resto tinha todo mundo indo pro inferno. E aí ele fala, né? A questão que ele vai citar depois por causa realmente do pecado mortal. Que um pecado mortal, né? Se a gente não conseguiu o arrependimento perfeito, né? A contrição perfeita, ele já coloca a gente no inferno. E aí, às vezes, né, entra naquela de a gente escutar tanto e a gente falar, não, tem uma amizade com Deus, então o purgatório tá garantido, né? O céu eu não garanto, mas o purgatório tá garantido. E não é assim, né? A gente tem que ter essa visão de que os nossos sim e os nossos não, né? E quantos sims a gente tem dado e quantos nãos a gente tem dado também, né? Uhum. Eu achei interessante também nessa questão da reencarnação, que ele explicou uma passagem que ficava inquietado na minha cabeça. Tá? Como é que você explica a passagem que Jesus vai dizer assim que João é o Elias que voltou? Os espíritas batem muito nessa tecla, né? João é o Elias que voltou, tá vendo? Tem reencarnação, é bíblico, tá lá nos evangelhos e tal. E aí ele explicando esse texto, eu gostei muito da explicação, primeiro pelo um fato, ele aponta logo um fato. Se João é o Elias que voltou, reencarnado, então por que no Monte Tabor aparecem Moisés e Elias e não Moisés e João? Porque uma vez que Elias não existe mais, já que ele está em João, deveria ter aparecido Moisés e João. Aí eu, essa daí foi boa. Aí ele, então como é que a gente pode explicar? Aí ele vai dizer, primeiro porque os judeus não acreditavam que Elias tinha morrido, já que ele foi arrebatado. Aí ele vai dando toda uma explicação teológica que eu achei muito interessante, né? E depois ele indicou um livro, eu fiquei muito curioso. Deixa eu ver se eu acho aqui esse livro. Tu lembra qual foi, Mário, o nome do livro que ele indicou? Agora eu não tô achando aqui. Não. Achei aqui. É do Frei Boaventura. Espiritismo, Orientação para os Católicos, da edição Loyola. Eu tô doidinho para comprar esse livro depois que o Dom Henrique indicou, né? Tô acompanhando lá na Amazon para ver se rola uma promoção, alguma coisa do tipo. Se rolar, eu indico aqui para vocês. Mas só repetindo. Frei Boaventura, o nome do livro é Espiritismo, Orientação para os Católicos, é da edição Loyola. Se que alguém tiver curiosidade de aprofundar no assunto, aí vocês podem pegar o livro. O próprio Dom Henrique indica, porque ele não quer explicar tudo. O foco é a escatologia. Se o católico não acredita em reencarnação, então ele só falou alguns pontos e vamos seguir em frente. Vamos falar do que realmente a gente acredita. Sim. Pode continuar. Depois, o próximo capítulo, então, né? O quarto capítulo seria sobre a vida eterna, né? Eu também lembrei de um fato, né? Que um padre, uma vez, numa homilia aqui em Florianópolis, pegou e falou que tem muita gente que acha que o céu realmente é um lugar com nuvenzinhas e que Jesus vai passar e que Deus vai passar e que a gente vai ficar cantando gregoriano o dia inteiro, né? E aí ele fala, não, gente, o céu não é um lugar, né? O céu é uma relação, né? O Dom Henrique vai falar,
o céu é uma relação de amor eterno com Deus, né? É isso, o céu é isso, né? É, essa relação com Deus, essa amizade com Deus vai nos preencher de um tal modo que a gente vai perceber que realmente vale a pena perder a nossa vida aqui na Terra para ganhar o céu, né? Para ter a vida eterna. Eu achei muito legal essa parte. É verdade, assim. Deixa eu só explicar o que ele quer dizer que o céu não é um lugar. Quando ele diz que o céu não é um lugar, ele quer dizer assim, não se preocupe do ponto de vista assim, físico, até porque a gente vai estar numa realidade espiritual. A gente vai estar vivendo uma coisa muito, muito, muito diferente do que a gente sonhou. Então, se a gente está ainda pensando assim, eu quero ir para o céu porque é um lugar bom, a gente não entendeu nada do que é ir para o céu. Dom Henrique quer dizer isso. Porque na parousia, tudo vai ser transformado. Então, pode ser até que o céu seja por aqui na Terra, né? Com todo mundo com um corpo glorioso. O que é o foco? Dom Henrique fala assim, o que é o foco? Já que tudo é Cristo, princípio e fim comum, foi a primeira passagem que eu li, a gente tem que entender que o foco do céu é a minha relação íntima em um grau que nunca nenhum ser humano aqui teve. Então é um grau de felicidade extrema, um grau perfeito de vínculo extremo. Quando eu vou estar assim, no meu dia mais glorioso, com o corpo mais bonito de todos, com assim, todo mundo revestido de glória. Imagina você vivendo só com gente boa, só com gente feliz. Gente, aqui na Terra já é bom conviver com pessoas assim, que são alegres, que são assim, boas com a vida. No céu, a gente vai estar revestido de uma glória, de um conhecimento inserido de Deus, e principalmente com Deus. Então, sim, essa é a maior preocupação, né? O relacionamento perfeito com Deus, essa alegria, né? Se a gente entender isso, aí quando a gente falar de purgatório e do inferno, a gente entende porque é tão ruim ir para o inferno, né? E porque é ruim também, de certo modo, entre aspas, ir para o purgatório. Pode falar. Sim, sim. É que na verdade é igual aquilo que a gente falou antes, né? Na verdade, a gente não, igual você falou, a gente não está afirmando que não é um lugar, né? Mas é porque, como é tudo fora do nosso tempo, é tudo fora da nossa realidade, e a gente também é um mistério, a gente não tem como explicar, porque é um dia, é um lugar que a gente ainda, os nossos olhos humanos, né, ainda não viu, é um mistério, né? E que nem diz Paulo, né? Voltando ao que o Dom Henrique fala, né? Paulo nunca teve preocupado, né? Eu tinha aquela preocupação que eles achavam que Jesus viria logo, né? Que a parousia do Senhor seria logo, mas não era por um motivo ou outro. O motivo era simples, porque eles queriam estar com Deus, porque eles sabiam que é a melhor sensação, né? Que é a felicidade eterna. Verdade. É só a gente parar para pensar um pouquinho. Pega os grandes místicos, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Olha para, assim, você começa a ler Santa Teresa d'Ávila. Quando ela começa a descrever a sétima morada, você fica morrendo de inveja. É uma coisa natural. Assim, meu Deus, eu queria chegar nesse grau aí aqui na Terra. Mas o céu é muito melhor do que a morada. A gente já fica assim. Imagina, né? Se a sétima morada, a gente só fica pensando em como seria bom um dia viver isso na Terra. O céu é muito melhor do que a sétima morada, né? Descrita por Santa Teresa d'Ávila. O cume do monte de São João da Cruz ainda é pouquinho comparado ao céu, né? Sim. Bom, acho que a gente pode agora ir para o 5º capítulo, né? Só deixa eu fazer um comentário, Mari, que tu falou assim, vai ser um dia. Vale lembrar que esse dia, quando Jesus vier, o Henrique fala que já não é mais dia, tempo. Dia que a gente fala é uma metáfora. Começou o Kairos, né? A parousia, Jesus voltou, não tem mais a contabilidade do tempo. A gente não vai dizer, o calendário foi o dia tal, né? Jesus voltou hoje, então ontem foi assim, assim, assado, amanhã. Acabou o tempo. Né? Começa uma realidade completamente diferente. E aí é em Cristo que a gente vai viver de uma maneira diferente. Alguém perguntou assim a respeito da... Como é que explica na minha casa dos meus pais tem muitas moradas? Acho que alguém perguntou alguma coisa do tipo. Morada, o Cristo, a gente vai participar do Cristo. Então, não dá para descrever isso como exatamente físico. É mais uma figura de linguagem. Né? Tanto que você pensa o seguinte, como é que Jesus vai trazer todo mundo? Se a gente for pensar assim agora como físico, uma vez eu fazendo um curso, o rapaz dizia isso. Se a gente for pensar no lado físico, todo mundo vai voltar à vida. Imagina ele. Todo mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Vai voltar todo mundo. Onde é que vai caber todo mundo numa sala para Jesus julgar assim? Você vai para lá, para cá e tal. Não tá. É gente demais. Né? A gente já tem 6 bilhões de ser humano hoje. Imagina
morreram, e até Jesus voltar, quanto a gente vai morrer para todo mundo voltar para ser julgado, porque não vai ser só os bons. Se fosse só os bons, a gente ainda tinha um recorte, uma porcentagem. Mas a gente está falando de todo mundo bom e ruim. Então a gente não tem que se preocupar, como o Dom Henrique falava do espaço físico, da morada física, né? Mas sim nesse sentido de em Cristo. Né? Tudo em Cristo, a luz de Cristo, no corpo de Cristo, na glória de Cristo. Sim. Eu acho que também, a gente até, o padre Paulo Ricardo, né, falou que bem isso, que a gente não tem que se preocupar muito com os graus, e principalmente que tem muitas moradas, mas a questão é realmente ter a certeza que o céu, né, já vai, por si próprio, já vai ser o melhor lugar, né? Então, se vai ter graus, se não vai ter graus, o que importa é que realmente a nossa relação vai ser íntima com Deus. Verdade. Acho que agora a gente já pode ir para o próximo capítulo, que é o capítulo quando a gente fala. Acho que caiu, cara. Tá me ouvindo, Mari? Para mim tá normal. Agora sim. Aqui. Para mim tá normal. Tá tranquilo? Posso continuar? Pronto. Vamos para o próximo capítulo, como eu estava dizendo. É o capítulo que quando a gente fala bota medo, né? Vamos falar um pouquinho do inferno. Né? O inferno que significa ausência de Deus. Se a gente entender o inferno como ausência de Deus, a gente já caminhou, já evoluiu muito da nossa ideia escatológica. Então, vamos lá. O inferno, né, essa condenação eterna, quando fala em condenação... Eu acho que Dante foi o cara que atrapalhou o negócio, Mário. Quando eu li a Divina Comédia, eu acho que Dante foi o cara da treta. Quando ele descreve aquele inferno, os lugares que a pessoa vai sofrendo e tal, foi construindo aquele negócio na minha cabeça, que quando eu lembro do inferno, eu lembro daquilo ali. Dom Henrique Soares, ele vai dizer que o inferno é um erro de percurso. Acho que a gente já comentou a respeito disso. É quando eu, todo dia, com a minha vida, escolho dizer não ao plano de Deus. Então hoje Deus me oferece amor. Eu digo, não, eu não quero, eu quero ódio. Deus hoje me oferece esperança. Eu digo, não, não quero. Deus diz, é o seu irmão. Eu digo, não, não quero, eu quero odiar. E ele que... Então assim, eu vou alimentando tantos nãos a Deus ao longo do tempo, por escolha. E aí Dom Henrique diz assim, que eu acho interessante. Se existe um céu livre, porque ninguém é obrigado a ir para o céu, existe também uma escolha. Eu posso livremente ir para o inferno. Até o demônio escolheu livremente ir para o inferno. Deus nos disse assim, vá para o inferno agora. Ele que foi arrogante, quis ir. Né? Então, a gente tem que entender o inferno também desse outro modo. Pode até ser um lugar, né, do ponto de vista espiritual e tal. Mas a gente tem que entender sobre tudo a ideia do inferno como uma separação eterna de Deus. Então, assim, enquanto Deus é a felicidade suprema, fora dele, a gente tem uma tristeza suprema. Então, o pior dia da sua vida não tem comparação alguma para a alma que está no inferno, porque essa alma está longe de Deus. E outra coisa, a gente não tem a real consciência de quem é Deus. Quando a gente morrer, que tiver o julgamento, a gente vai ter plena consciência de tudo. Então, a gente vai olhar assim e dizer, olha, Deus está ali e eu escolhi não estar com ele todo dia e vou para outro lugar. E, assim, dá a entender, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se a igreja fala, Mari pode até me corrigir. Dá a entender que, assim, eu olho para mim e vejo, eu fiz tanta coisa errada que nem eu me atrevo a ir para o céu. Eu entendo tão profundamente a realidade do que é céu e inferno, que eu, por consciência, digo, eu não mereço esse lugar. Realmente eu mereço estar longe da amizade com Deus. Então, eu acho que, se a gente entender um pouco isso, eu acho que a gente já caminhou nesse conceito de inferno. Quer falar, Mari? Sim, esse capítulo, tirando tudo que você falou, assim, tem uma parte que eu grifei, que eu citei aqui, que eu achei, uma parte do livro que eu achei muito boa, que ele vai falar que tem muita gente que diz que o inferno não existe porque Deus é amor. Isso é um erro grave. Não se pode banalizar o amor de Deus. Seu amor respeita a nossa liberdade. Eu posso dizer sim e posso dizer não. O inferno existe e é possível para mim porque Deus respeita o não que eu lhe posso dizer. Se Deus não respeitasse o meu não, também ele não respeitaria o meu sim. Se não há inferno, também não há céu, pois um céu sem liberdade não seria céu, nem seria amor e nem seria digno para o homem. Eu achei muito forte essa parte.
Na verdade, no dia que eu li, eu grifei no meu Stories. Quem acompanha deve ter visto. É exatamente essa parte aí do. A minha escolha do céu por liberdade, infelizmente, a minha escolha pelo inferno também pela minha liberdade. Né? O mau uso da liberdade, né? Infelizmente. Quer É. passar pro próximo? A morte? Vamos pro próximo, então, a morte, né? Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando porque realmente no nosso mundo, no nosso dia a dia, mesmo, né, existem pessoas, mesmo no mundo católico, a gente acaba se acostumando tanto, né, com a nossa vida aqui na Terra, né, que a gente acaba se acostumando com o viver na Terra e não consegue se aprofundar, né, no sentido da morte, no sentido da profundidade e na seriedade da fé, né, o que que é a morte, né, o que que é. E aí a gente esquece que Deus, né, não nos criou para viver aqui, né, Deus nos criou para viver eternamente com Ele, né, então a vida é uma vida digna que nós vamos, né, viver, nos santificar, errar, acertar, mas sabendo que a nossa morte é um processo natural e o mais, né, o mais forte que o livro diz, né, que Cristo, né, se a gente olhar para Cristo, ele deu um novo sentido para a morte, né, porque o que acontecia, né, antes de Jesus ser crucificado, todo mundo estava na mansão dos mortos, né, todo mundo estava e não tinha isso, então não tinha esperança, né, não havia esperança, mas quando Cristo morre, ele abre as portas do céu e traz a esperança para a gente, traz a certeza de que a morte é o fim, mas é o começo, né? É o começo da vida com Cristo, da felicidade eterna que a gente pode ter. Verdade. A gente entende a morte, eu acho que como a Páscoa mesmo, como a passagem. Teve uma coisa que ele comentou aqui que era uma curiosidade minha. Que ele diz assim, se Adão não tivesse pecado, de todo jeito ele iria morrer. Eu nunca vi ninguém falando a respeito disso, porque eu sempre achei. O salário do pecado é a morte, então todo mundo só morre por causa do pecado. E isso dá para até entender melhor o dogma da Assunção, de entender a questão da morte de Maria, né? A passagem, né? Então, primeira coisa, né? A gente precisa entender o que é a morte do ponto de vista cristão. O Henrique fala muito disso, né? A gente tem que entender a morte no ponto de vista cristão. Então, a morte do ponto de vista cristão é uma passagem de uma realidade física para uma realidade espiritual. Então, Deus, ele tinha pensado nesse processo, vamos assim dizer, de um modo natural. Com o pecado, a coisa que ficou ruim. Porque quando a gente olha para a morte, a gente tem medo, tem a consequência do inferno. Então se tornou um processo doloroso. E que é comum, homem. Até Jesus teve medo da morte, né? Principalmente pela morte que ele iria ter, né? Então, assim, quando a gente encara essa concepção da morte de outro jeito, né? Tendo essa certeza de que, olha, minha avó que faleceu um dia vai voltar e vai ser julgada. Espero eu que ela já esteja no céu ou esteja no purgatório, para quando voltar a gente possa ter uma continuidade, né? Apesar que acho que o de menos vai ser familiar, né? Jesus é a felicidade, né? É o foco, né? É o ponto central. Então, quando a gente se concentra nisso, a gente tem que entender o seguinte: esse processo da morte, essa passagem, é o caminho que nos leva definitivamente a Jesus Cristo. Então, eu quero fazer muita. O problema é que a gente se apega, né? A gente vai traçando metas, que é normal. A gente é mais novo, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter um bom emprego, eu quero fazer uma faculdade, né? Eu quero ter muitos filhos, eu quero os filhos crescer, eu quero cuidar dos meus netos e tal. A gente vai ter essa ideia de felicidade que realmente é muito bom, né? Todo mundo tem isso. Mas se, gente, isso acontecer da gente morrer antes, não é a pior coisa. A pior coisa, é claro, se a gente morrer foi pro inferno. Mas pode ser a melhor coisa que aconteceu, ou vai ser a melhor coisa que acontecer, é a gente morrer. Eu acho curioso, no México, a forma deles pensarem, né, a Dia dos Mortos, é muito diferente da gente aqui. Muito, 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 muito mesmo, né? Um dia alegre o Dia dos Mortos. Dia de finado aqui, todo mundo vai pro cemitério, aí chora, não sei o que e tal. Realmente, dá saudade das pessoas que passaram. Mas porque falta, às vezes, essa consciência. E a gente vai estar com eles, né? E nós estaremos com eles, né? Pelo menos, talvez por um curto tempo, se a gente for pro inferno ou eles, né? Ou para sempre, se todo mundo estiver no céu. Mas esse momento a gente tem que aceitar com naturalidade, porque a única certeza que temos é que todo mundo vai morrer. A gente tem que começar a só olhar de um modo diferente, como um olhar cristão. Né?
É isso que eu tinha a Sim. comentar, Agora, Pode eu falar. acho que isso aí do sentido da morte, né? É, claro, né? Existe a saudade, existe, mas assim, agora que a gente tá vendo, né, aquele meme lá do povo que faz festa quando as pessoas morrem, né? Eu já fiquei sabendo de outros, de outros países que realmente são vários dias em que o corpo fica sendo velado, mas se faz jantares, se faz festa, né? E a gente também vê isso na vida dos santos. Isso me marcou muito quando eu li aquele livro da Chiara Luz, que ela fala, né, que ela não, que quando ela morresse, que ela já com a doença na fase terminal, ela falou que ela queria morrer, queria que fosse vestida de um vestido branco, porque ela casaria com o Senhor, né, entraria para a vida, e queria que tivesse salgadinhos e docinhos, porque realmente ela queria celebrar uma festa, né, porque era a festa que ela saía da vida para encontrar Deus, que era o que ela A queria aqui vida, na né? Terra já, né? A vida, né? Claro que tem que ter ainda, né? A gente ainda apegados, né? Os nossos pecados, as nossas coisas da Terra. É muito surreal pensar nisso, mas a vida dos santos, eles mostram, né? Né? Santa Teresinha, Santa Gema, Santa Verônica Giuliani fala o quê? Não, senhor, me leve logo. Ele fala, não, ainda não chegou a hora, mas todas, sem exceção, querem logo viver com Deus, né? E a nossa humanidade, é o nosso pecado que não consegue deixar os nossos olhos ver o sobrenatural, né? Morrer também é bom. Morrer eu vou encontrar a Cristo, né? Vou encontrar a felicidade, aquilo que eu busquei aqui na Terra e muitas vezes não consegui porque nada me preenchia. Verdade. Mário, a gente tá com o tempo um pouquinho chegando ao nosso limite. Acho que a gente tem uns 10 minutinhos antes que a live cair. A proposta é de 1 hora. Então vamos dar uma tacada só nos 2 últimos capítulos, né? O que acontece após a morte e o purgatório. E lembrando que a live vai ficar salva no meu IGTV, para quem não pôde acompanhar do início, né? Alguém perguntou aí, deixa eu lá adiantar. Então, olha lá, o que acontece após a morte? Então, após a morte, a doutrina da Igreja Católica, do Henrique, vai dizer que o JEC segue o juízo particular. Então, ou a gente vai para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, a nossa alma, né? Nosso corpo fica aqui apodrecendo, né? E aí, se formos para o purgatório, o purgatório ele também fala que a gente tem que se preocupar menos com o lugar e sim pelo lado de purificação. Então, quem é que vai para o inferno? É aquela pessoa que viveu em Cristo, buscou ter as virtudes, buscou uma vida coerente, mas infelizmente ainda tem alguma coisa arraigada no coração, algum pecado ainda, algum vício, alguma tendência ruim. Porque até Santo Agostinho diz isso. Só os puros de coração verão a Deus, né, explicando as bem-aventuranças. Então, enquanto a gente não estiver puro completamente, a gente não vai estar no banquete nupcial. Quem lembra do Evangelho, lembra do banquete, que ele chama todo mundo e tem uma pessoa lá que não está vestida adequadamente, ele manda se retirar. Então, já é uma figura de linguagem para dizer, só com o coração completamente puro que a gente entra no céu. Então, o purgatório, né, é um estado, é uma passagem. Ah, quanto tempo a gente vai ficar lá? Gente, é uma realidade diferente. Então, não tem necessariamente você vai passar 10 anos, um século. Não dá para descrever isso em tempo, porque é uma realidade diferente. O que a gente sabe é que o nosso coração lá vai se purificar. As dores lá, a gente não sabe como é, porque a gente entende aqui dores físicas, a gente não sabe essencialmente que tipo de dor vai ser lá dessa purificação. Mas provavelmente a pior dor vai ser, eu cheguei até aqui, mas por causa desses benditos pecados eu não estou no céu. Eu acho que essa é a pior dor de todas, você entender a realidade de que eu ainda não presto, e agora, infelizmente, no purgatório não tem nada que você possa fazer para ir para o céu, a não ser ficar lá se purificando e esperar que os que estão aqui na Terra rezem para que você saia de lá. Por isso que é muito importante a gente rezar pelas almas que estão no purgatório, né? A igreja faz isso. Aí, claro, no livro ele traz toda a doutrina, traz embasamento bíblico. Ele lembra que não tem esse nome purgatório na Bíblia, mas tem passagens que denotam, que indicam isso explicitamente ou implicitamente, esse lugar, né, de espera. Então, o meu comentário a respeito desses 2 capítulos, Mário, são esses. Se quiser acrescentar? Na verdade, só tem uma coisinha para acrescentar que foi o que me chama muito. Você falou, mas assim, pegando o que realmente o Dom Henrique falou, né? Que os sofrimentos do purgatório não é algo que Deus nos impõe, né? Mas vem da nossa própria imperfeição de não ter amado bastante a Deus, né? Então, na verdade, o que a nossa consciência no purgatório, né? Que vai
ter a certeza disso, né? Estou aqui por quê? Porque os meus sims e os meus nãos não foram totalmente, né, perfeitos, né? Eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter dado mais a Deus para que eu pudesse alcançar, né, o céu. Verdade. Eu lembro de uma história, só para finalizar essa parte, que o professor Felipe Aquino conta, que é a respeito de uma noiva, a figura de linguagem, melhor dizendo. Imagina, qual noiva entra na festa de casamento com um vestido de noiva sujo? Ou não vestida adequadamente? Porque assim, ela por livre e espontânea vontade pode entrar e casar com a roupa que ela quiser. É o dia dela junto com o noivo. Mas nenhuma noiva, assim, que eu tenha consciência, né, ou ela tenha consciência, não quer fazer isso, ela fica com vergonha. Ela sabe que supostamente é o dia mais feliz, né? Normalmente tem essa ideia, o dia mais feliz da minha vida, eu vou casar, é o meu sonho. Então eu quero estar da melhor forma possível. Imagina no céu, com o noivo Jesus Cristo, né, o noivo da igreja, o esposo da igreja. Você quer ser o melhor também. Né? Você quer estar da maneira mais adequada. Lembra de Pedro, quando Jesus faz um milagre dos peixes, né, da pescaria? Pedro faz, eita, sou indigno, ele está nu, ele se joga, fica com vergonha. É a consciência de perceber o quanto eu sou pecador, o quanto eu não presto, estou diante da perfeição, da santidade, né, do que é puro. Então eu quero estar condizente com a pessoa, com a situação. Né? Se aqui a gente já tem consciência disso, imagina no céu. Né? Ou melhor, imagina na parousia, que a gente já vai ter voltado à vida, né? Para ter essa questão do julgamento. Então, Mário, essas são as minhas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa, gente, pode começar a se despedir, se você quiser. Acho que a única coisa que, né, que fique claro, né, que realmente a escatologia, né, o estudo da vinda do Senhor, é algo que não vem para assustar o nosso coração, né? Mas não, ele vem trazer, na verdade, ao contrário, né? Ele vem trazer acalento, ele vem trazer calma ao nosso coração de que aquilo que a gente faz aqui na Terra, os nossos sims são sementes, né? E que possivelmente, né, se tudo der certo e se Deus quiser, com a intercessão de todos os santos, nós estaremos face a face com Deus, né? Quero agradecer, Carlos, por esse bate-papo, né? Agradecer todo mundo que estava aqui, né? Eu vi várias pessoas aqui, queria agradecer e estamos aí. Quando quiser, a gente pode partilhar mais sobre outros livros. Vamos fazer assim. Gente, agradeço primeiramente a Mari, né, por estar aqui conosco. Agradeço a paciência, né, a atenção de vocês. Queria só dizer, né, a gente não esgotou tudo do livro, apesar de ter falado bastante, né? Leiam o livro, né? Quem quiser, tem um link lá na BIOS, já direcionando para a Amazon, quem quiser adquirir o livro está até em conta, R$21, uma coisa do tipo. Comprem o livro, vale muito a pena ler, entender melhor, pegar a fundamentação bíblica, que a gente só falou aqui um pouquinho, é o magistério da igreja, uns documentos que o Dom Henrique fala, né? Vale muito a pena, dá uma conferida, entra lá, né? Pode ir direto no site, mas quem quiser ajudar, né, meu apostolado, vai lá na BIOS, já está o link bonitinho para vocês. Então, Deus abençoe, a live vai ficar salva no IGTV, e novidade para vocês, essa semana, no máximo a outra, eu estou começando o meu canal no YouTube, e aí todas essas lives que eu fiz esse mês, quem perdeu alguma, eles vão para lá, beleza? Então, gente, obrigado, Maria, Deus abençoe, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.